Em pronunciamento na Câmara dos Deputados por ocasião da votação da PEC do voto impresso auditável, as deputadas Bia Kicis e Caroline de Toni explanaram os motivos pelos quais o sistema eleitoral brasileiro precisaria ser aperfeiçoado e salientaram que o sistema brasileiro foi rejeitado pela Suprema Corte da Alemanha e por outros países desenvolvidos. Bia Kicis ressaltou: "Nós queremos aqui que o eleitor brasileiro seja tratado com o mesmo respeito que o eleitor de outros países democráticos, dos países onde a nossa urna eletrônica de primeira geração foi rechaçada, como sustentou aqui a minha colega deputada Caroline de Toni. Na Alemanha, a Corte Alemã decidiu que a nossa urna de primeira geração é inconstitucional, porque não permite ao eleitor, o homem e a mulher simples comum, verificar com seus próprios olhos para onde vai o seu voto." Ademais, a parlamentar frisou os riscos da concentração de poder nas mãos do TSE. A verdade é que quando imprimimos o voto, ainda que seja impresso pelo mesmo software, o eleitor é capaz de ver com os próprios olhos. E é nisto que ele acredita, nos seus olhos, e não num software que está cercado pelo segredo da urna. Ninguém consegue enxergar dentro do software. Então, o boletim de urna traz apenas o resultado final, a soma dos votos, mas ele não permite ao eleitor enxergar o próprio voto. Por isso, essa impressão é tão importante e torna todo o sistema auditável. O que não é possível é permitirmos que o TSE seja o dono de todo o jogo que ele regulamente. Assista. Obrigada, presidente. Estamos hoje aqui num dia extremamente importante para a democracia do Brasil, onde a lisura das eleições está em jogo. Nós não podemos admitir que numa democracia, numa república, algo não possa ser questionado. Nós não podemos admitir que um tribunal que não foi eleito pelo povo brasileiro possa tentar interferir no processo legislativo desta casa, como infelizmente vimos ocorrer ao longo da tramitação na Comissão Especial da PEC do voto impresso. Esta Casa Legislativa, o Congresso Nacional, por mais de 2 vezes, já aprovou legislações a respeito do voto impresso. Tanto que, na mini-reforma eleitoral de 2009, todos os partidos políticos, com exceção de um, assinaram a mini-reforma eleitoral, onde continha uma previsão para que, dali 5 anos, a partir de 2014, tivesse instaurado no Brasil o voto impresso. E todas as bancadas partidárias assinaram e aprovaram esse segundo meio de conferência e confiabilidade nas eleições. No entanto, estranhamente, apenas porque o presidente da República apoia essa pauta, apoia a lisura e a transparência nas eleições, agora parece que essa pauta não é importante para a democracia brasileira. No entanto, nós dizemos: voto que não é auditável e apuração que não é pública não vai ser fraude, já é uma fraude em si mesmo. Nós sabemos hoje que as urnas eletrônicas, depois do escândalo revelado na entrevista do deputado Felipe Barros, que foi relator da proposta, e do presidente da República na entrevista nos Pingos dos Is, eles deixaram claro que no inquérito da Polícia Federal, onde um hacker entrou no sistema da Justiça Eleitoral, teve acesso ao código-fonte, ficou dentro da intranet, pôde ver todo o código-fonte, toda a programação das urnas eletrônicas e disse que era, sim, passível de alterar as linhas de código, colocando a programação que ele quisesse. Isso demonstra que os indícios trazidos na live do presidente de que o sistema pode ser alterado também por programação interna ou por hacker é, sim, algo factível. Ou seja, aquilo que tentam nos vender como propaganda por meio da Justiça Eleitoral, de que eram indevassáveis as urnas, não é verdade. E, incrivelmente, os logs de acesso ao sistema foram apagados, dificultando assim se chegar à verdade dos fatos. No entanto, como repito, nada numa república deve ser proibido de ser questionado. Nós passamos por uma comissão especial onde aparentemente tínhamos votos amplos para poder aprovar essa PEC e, no entanto, não conseguimos. E agora nós estamos aqui em plenário e vimos manifestações no Brasil inteiro
a favor do voto impresso auditável, onde milhões de brasileiros foram às ruas pedindo essa conferência, porque entre o momento subjetivo do voto e o seu cômputo no boletim de urna, este delay, nós não temos a segurança de que pode haver, sim, uma alteração, e o voto impresso, ou seja, a cédula física emitida e que cai numa urna lacrada, podendo ser assim auditado o sistema eletrônico, é um seguro meio de se conferir se foi ou não correto o resultado das eleições. Outra coisa importante de salientarmos é sobre a questão da apuração centralizada no TSE. Nas eleições passadas, os TREs regionais, eles apuravam fragmentadamente o resultado em cada estado e depois comunicavam para o TSE. Hoje, todos os dados são enviados direto centralizados no TSE, no seu supercomputador, fazendo com que a apuração da eleição seja secreta, o que é inconstitucional segundo o artigo 37 da Constituição, que fala que todo ato administrativo deve ser público. Ora, a apuração de uma eleição, que é para o destinatário do voto, que era para o povo brasileiro, ela deve ser pública e deve ser de fácil entendimento ao eleitor. O Tribunal da Alemanha já decidiu que uma eleição, uma apuração cujo eleitor, que é o destinatário do voto, não tem acesso, ela é inconstitucional. Então, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, fizemos esse apelo que ouçam as vozes das ruas do povo brasileiro que não sente confiança no atual sistema eleitoral, e no dia de hoje vamos dar esse exemplo de compromisso com a democracia brasileira, votando sim ao voto impresso auditável, a PEC da deputada Bia Kicis. Muito obrigado, presidente. Pois não. Presidente, me ouvem? Me ouvem? Eu ouço, deputada Bia, por favor, Pois a palavra está com Vossa Excelência. Eu sou autora dessa PEC e quero fazer aqui realmente uma discussão bastante técnica e também peço a atenção dos colegas, porque o rumo do debate ele foi completamente desvirtuado. Eu estudo a questão do voto impresso, da urna eletrônica, desde 2014. Participei de vários eventos, estive presente no TSE, acompanhei testes que foram realizados por auditores, por técnicos, por professores. E sempre acompanhei a quebra de vários sistemas de segurança da urna eletrônica. Não é à toa que essa foi uma das pautas da minha campanha eleitoral. E os eleitores do Distrito Federal votaram em mim, acreditando na possibilidade de aprovarmos a PEC do voto impresso auditável. Em 2019, aprovei com muita facilidade essa PEC na CCJ, inclusive com votos de parlamentares que hoje acusam essa PEC de ser uma PEC golpista, de ser uma PEC do presidente Bolsonaro. Essa não é a PEC do presidente Bolsonaro. Essa não é a minha PEC. Essa é a PEC dos brasileiros que querem transparência e segurança nas eleições. Por isso eu peço que procuremos despolitizar a forma como vem sendo tratada essa PEC, que não corresponde ao seu objetivo. O que nós queremos aqui é que o eleitor brasileiro seja tratado com o mesmo respeito que o eleitor de outros países democráticos, dos países onde a nossa urna eletrônica de primeira geração foi rechaçada. Como sustentou aqui a minha colega, a deputada Carol Detoni, na Alemanha, a corte alemã decidiu que a nossa urna de primeira geração, ela é inconstitucional, porque não permite ao eleitor, o homem, a mulher simples, comum, de verificar com seus próprios olhos para onde vai o seu voto. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Quando nós votamos na urna eletrônica e confirmamos o voto, sem que haja impressão, estamos fazendo uma confirmação movidos pela crença de que a urna, de que o sistema é seguro e de que o nosso voto será computado da forma como foi
digitado e da forma como apareceu naquela tela. Mas aquela tela que nos é apresentada é antes do registro do voto no software. E nós não temos como acompanhar o que acontece com o nosso voto em seguida. Que foi citado pelo colega que me antecedeu. Porque a verdade é que quando a gente imprime o voto, ainda que seja impresso pelo mesmo software, o eleitor é capaz de ver com seus próprios olhos. E é nisso que ele acredita, nos seus olhos, e não num software que está cercado pelo segredo da urna. Ninguém consegue enxergar dentro do software. Então, o boletim de urna, ele traz apenas o resultado final, a soma dos votos, mas ele não permite ao eleitor enxergar o seu próprio voto. Por isso essa impressão é tão importante e ela torna todo o sistema auditável. O voto, o parecer do meu colega, deputado Felipe Barros, foi rejeitado na comissão por uma série de argumentos, mas nós temos ainda a possibilidade de aprovar essa redação original que permite que regulamentemos de uma forma que todas as urnas tenham impressora, que todos os votos sejam impressos, mas podemos fazer um sorteio de parte das urnas para a auditagem desses votos, não pelo TSE, mas no mesmo momento em que for encerrada a eleição, uma parte desses votos serem auditados já na frente dos fiscais, na frente dos candidatos e depois conferidos por uma auditoria independente. O que não é possível é permitirmos que o TSE seja o dono de todo o jogo, que ele regulamente, que ele... Para discutir contrário, o deputado Carlos Zaratini.